Fala pessoal, meu nome é Maurílio. Vamos fazer mais um vídeo aqui de análise de protocolo. Dessa vez vamos falar do token GMX. Nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação de um slide aqui, que a gente vai passar por todas as informações necessárias para eu poder te ajudar a tomar uma decisão consciente de que se vale a pena ou não investir em GMX e por quê. Então a gente vai falar desde as informações básicas de funcionamento do protocolo, ele tem algumas especificidades muito interessantes que outras plataformas não têm. Vamos falar dos seus tokens GLP e GMX, falar dos riscos que envolvem essa plataforma, porque essa especificidade carrega consigo alguns riscos que as outras plataformas também não têm, e vamos fazer uma conclusão no final para poder te ajudar. Então vamos direto ao ponto aqui do primeiro slide. Aqui a gente tem, esse aqui já é o terceiro slide, primeiro slide, temos as principais características da plataforma. Então GMX é uma plataforma descentralizada de trade de perpétuos com baixo custo. Até aí nada de diferente, temos várias plataformas descentralizadas de negociação. Porém, ela tem zero impacto no preço. O que isso significa? Quando a gente vai fazer uma operação, por exemplo, na B3, alguém vai comprar uma ação, a outra pessoa vai vender. A gente tem um livro de ofertas que o preço e a quantidade tem que casar para que haja um negócio de fato. Nesse caso, igual está escrito no segundo tópico, não existe order book. A plataforma é contraparte de todas as operações. Então, ela vai assumir o risco quando você deixa uma ordem na plataforma. Então, ela carrega o risco positivo ou negativo, dependendo do período, dos traders da sua plataforma terem lucro ou prejuízo. Hoje, a plataforma funciona na rede da Avalanche e da Arbitrum, e a gente tem os tokens GLP e GMX, conforme eu mencionei, a gente vai passar sobre eles daqui a pouquinho. Primeira coisa, para entender como que essa dinâmica da plataforma ser contraparte funciona, a gente precisa de entender como que o token GLP funciona. Tudo depende do token GLP. Ele nada mais é, nesse primeiro momento, para a gente aqui, que um índice. Um índice vai ter uma carteira teórica, e essa carteira teórica vai ser composta por esses tokens que estão aparecendo aqui na tela, no peso que vai estar aqui na quarta coluna. Para você adquirir o GLP, você vai entrar no site da GMX, lá vai ter uma aba de comprar ou vender GLP, você vai conectar a sua carteira, você pode fazer essa compra através de vários ativos, sendo eles os que fazem parte da composição do índice. Nesse exemplo aqui eu vou falar como se a gente estivesse comprando GLP através do Ethereum, só para ficar mais fácil. Então eu venho aqui, seleciono o Ethereum, vejo a quantidade que eu quero comprar, 1, 2, 10, 15, 50 GLP, por exemplo, e faço a confirmação. Assim que isso acontece, o meu dinheiro, Ethereum no caso, vai para a pool do GLP, ou seja, o dinheiro vai para a gestão da plataforma GMX. Ele sai da minha gestão, obviamente, né? Porque eu comprei o token GLP. Só que esse token GLP, ele não vai ficar como se fosse um ativo circulante na minha carteira. Ele automaticamente vai ser stakeado na própria plataforma. Então eu tinha Ethereum, agora eu vou ter GLP, mas eu não vou ter o ativo circulante. E por que isso é importante? Quando a gente compra o GLP, a gente está fomentando essa pool. Então, quanto maior essa pool fica, mais responsabilidade a GMX consegue ter para com os seus clientes. Então, o crescimento da plataforma, o crescimento do volume de dinheiro que é contraparte dos seus clientes, aumenta à medida que as pessoas compram mais GLP. Então, igual está escrito aqui no segundo tópico, o crescimento da plataforma depende do crescimento da pool. Mas aí vem a seguinte pergunta: qual que é o sentido? Por que eu, em sã consciência, vou simplesmente trocar Ethereum por GLP, sendo que eu tenho um ativo extremamente líquido e vou ter um ativo agora que não tem liquidez, que vai ficar preso numa plataforma? Obviamente tem que ter algum incentivo por trás. E quando a gente faz esse staking na plataforma da GMX, a gente recebe uma remuneração. Essa remuneração ela não é fixa, ela depende de alguns fatores. Os dois fatores claros da remuneração estão descritos aqui na tela: 70% dos FIIs gastos na plataforma e o resultado operacional dos trades. Então vamos lá. Primeira coisa, como a gente está falando de uma plataforma de negociação, quando você faz uma operação de perpétuo, você vai ter como se fosse uma corretagem. E esse custo de corretagem, ele entra como receita para a plataforma. 70% dessa receita é distribuída para os detentores de GLP. Somado a esse valor, a gente vai ter o resultado operacional dos trades. Então vamos dar um exemplo básico aqui. Digamos que em um determinado mês, os traders da plataforma da GMX tiveram
R$ 1 milhão de prejuízo, porque na hora de fazer as compras e as vendas, no final das contas a gente teve prejuízo, então a plataforma teve R$ 1 milhão de lucro. E, considerando todas as operações feitas no mês, os investidores gastaram também R$ 1 milhão em FIIs, em taxas durante essas negociações. Então, se a gente pegar o 1 milhão de resultado operacional mais 700 mil de receita de FIIs, a gente vai pegar esse volume todo, dividir pela quantidade de GLP gasto e a gente vai remunerar os stakers. Então, essa remuneração é o que incentiva as pessoas a colocar mais dinheiro na pool, que é o que vai permitir com que a plataforma cresça cada vez mais. Então, a gente tenta criar uma dinâmica de incentivos para poder incentivar também o crescimento da plataforma. É uma coisa muito interessante. Aqui a gente está vendo nesse print o APR. Hoje o APR está em 5,33%. Ou seja, esse APR ele é recalculado, digamos assim, rebalanceado semanalmente, e ele vai mostrar qual que é a expectativa de remuneração anual das pessoas que deixam depositado o seu GLP. Esse valor ele é muito flutuante, depende muito, tanto dos resultados quanto do volume de negociação, conforme eu acabei de explicar. Esse valor já bateu 20%, 30%, aí ele volta para 5%, é muito volátil, não dá para a gente poder fazer uma previsão consistente de quanto que vai ser a remuneração. Obviamente, nem tudo são flores, existem vários riscos que envolvem essa operação, especialmente por conta dessa peculiaridade de ser a contraparte. Então eu separei aqui dois principais riscos. O primeiro é da saúde financeira da pool. Então se a gente vem acumulando prejuízo em cima de prejuízo, o valor dessa pool vai cada vez diminuindo, a gente vai conseguir financiar cada vez menos investidores num volume cada vez menor e a operação pode cair por ruína por conta disso. E o segundo é o incentivo da compra e staking do GLP. Por quê? Eu acabei de explicar que a gente precisa do aumento de volume dessa pool para que a gente consiga trazer mais clientes e aumentar cada vez mais a expansão. A gente tem uma dependência muito grande da remuneração do staking, do incentivo para o investidor, para ele continuar depositando o GLP para a plataforma crescer. Então a gente começa a concentrar em riscos específicos o longo prazo, digamos assim, o sucesso do longo prazo e escalabilidade da plataforma, que é um risco muito grande. Se essa remuneração cair, acabando os incentivos, a gente vai ter cada vez menos dinheiro, e se tiver menos dinheiro, eventualmente a gente pode ter mais prejuízos na pool, que vai desincentivar mais ainda, enfim, pode acabar virando uma bola de neve. Olhando esses gráficos aqui, só para poder ficar um pouco claro por que eu selecionei eles vão mostrar justamente o resultado operacional para a gente. O que eu falei que é, mais uma vez, sendo bem redundante, nós somos contraparte de todas as operações. Pegando os últimos 3 meses, apesar de ser uma janela pequena, a gente já vai conseguir entender que a gente vai ter um volume grande de pessoas com lucro, outras com prejuízo, mas que no final das contas desses últimos 3 meses, a gente teve um net muito pequeno. Então, foram mais de 41 milhões de dólares em movimentação para cada perna, digamos assim, para o profit, para os losses, mas a gente teve menos de 100 mil dólares de net positivo, ou seja, a pool se valorizou em menos de 100 mil dólares nos últimos 3 meses, que foi o resultado negativo que os traders tiveram nesses últimos 3 meses. Aqui a gente consegue ver no gráfico da direita como que está funcionando o preço do GLP baseado no preço do índice. Ou seja, se a gente pegar o GLP, colocar as remunerações, qual que vai ser o valor teórico dele quando comparado aos ativos separados da carteira? Porque eu tenho a opção de simplesmente ir no mercado e replicar a carteira do GLP sem correr o risco adicional da carteira. É uma possibilidade. E a gente vê que a gente não tem um descasamento muito grande desses valores. Ou seja, para alguns investidores pode não valer a pena correr o risco da contraparte, porque historicamente a gente não tem tanto benefício assim comparado ao que a própria carteira teórica poderia nos dar. Obviamente, isso aqui está muito condicionado ao resultado das operações. A gente não pode tirar uma coisa da outra, mas é um risco adicional que eventualmente pode gerar aquela bola de neve que eu falei de desestimular e reduzir, e aí você tem problema de escalabilidade. Trazendo uma breve conclusão aqui pra gente, eu particularmente considero que a plataforma GMX é uma ótima opção de negociação de derivativos on-chain e que tem o potencial de crescer
e agregar valor aos seus tokens, especialmente por conta dessas operações e geração de receita por conta dos gastos. Aqui a gente pensando na dinâmica de que uma melhor experiência do usuário vai aumentar o volume de negociação, que vai gerar mais taxa e vai distribuir mais dinheiro para os stakers de GMX e GLP. Entretanto, essa expansão é limitada à manutenção e aumento da liquidez disponível na plataforma. Igual eu comentei, hoje, se a gente tem um pool de, por exemplo, $1 milhão, não é isso, mas só para a gente poder ter um exemplo, eu não consigo fazer uma operação de $10 milhões, porque eu não vou ter pool suficiente para poder arcar com esse volume de negociação. Então, para eu trazer mais pessoas e liberar um volume maior de negociação, eu sou dependente do aumento de liquidez disponível na plataforma, o que pode se mostrar um grande problema no futuro por conta desses incentivos que eu também comentei. Um ponto que eu gosto de levantar é atenção a qual token escolher na hora de comprar se você quer investir na plataforma GMX. Lá no BG Crypto Pro, que é a nossa plataforma de assinatura, a gente tem um relatório muito legal falando sobre GMX, dando uma opinião um pouco mais formal do que um vídeo no YouTube sobre a plataforma e sobre os tokens. Se você quiser entender um pouco mais, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Acho que você pode se interessar bastante, é um conteúdo muito legal. Em breve, acho importante mencionar também, a gente vai ter a GMX V2, que vai trazer várias melhorias para a plataforma. Em especial, eles vão começar a segregar essa pool. Então, hoje, igual eu comentei, a gente vai ter uma pool única. No futuro, eles esperam fazer uma pool para cada par de negociação, diluindo um pouco o risco sistêmico. A gente pode ter pares com mais riscos do que outros. Então é isso, pessoal. Acho que eu queria trazer esse panorama geral aqui da GMX para vocês. Não é uma plataforma muito simples de se entender. Essa dinâmica do GMX e do GLP, ela é um pouco perigosa, porque no mesmo ponto em que ela é o diferencial e que pode gerar uma receita muito grande, uma apropriação de valor, é o mesmo fator que pode levar à ruína da plataforma. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, será um prazer responder vocês, a gente vai trocando ideia. Mais uma vez, recomendo vocês acessarem o BG Crypto Pro. Lá não tem só relatório de GMX, tem várias outras coisas, tem BG Insights, tem relatório de NFT, airdrop, enfim, muito completo, muito legal. Acho que todos que acessarem vão adorar, então, mais uma vez, link na descrição. É isso aí, pessoal. Até a próxima.